Fala galera, aqui é o professor Danilo. A gente vai ter mais uma aula aqui de Química hoje, só que dessa vez nós vamos falar sobre o assunto de substâncias e misturas e também separação de misturas. Só para falar para vocês, tem aí na descrição do vídeo um material dos slides para vocês conseguirem acompanhar aí ao mesmo tempo que eu estiver falando ou para estudar posteriormente após você terminar de assistir essa aula. Também vai ter uma lista de exercício para vocês conseguirem acompanhar aí. Vamos lá. O que vem a ser os sistemas materiais que a gente tem aqui na natureza? Sistemas materiais são as formas com que os materiais da natureza vão aparecer para a gente, tá? Que ele pode aparecer de duas formas, ou na maneira de substância pura, ou na forma de uma mistura de várias substâncias. As substâncias puras, elas podem ser classificadas como simples e substâncias compostas. Já as misturas de substâncias podem ser classificadas como mistura homogênea ou mistura heterogênea. A substância pura, ela tem como característica apresentar propriedades químicas e físicas constantes. Que propriedades são essas? São aquelas que a gente viu na aula passada. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade. Então vemos aqui, ó, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Como é que são esses? O ponto de fusão é aquela temperatura que o material vai passar do estado sólido para o estado líquido. Já o ponto de ebulição é a temperatura que o material vai passar do estado líquido para o gasoso. Se uma substância for pura, por exemplo, a água pura, para eu conseguir fazer ela evaporar, passar do líquido para o gasoso, ela passa numa temperatura de 100 graus Celsius. E ela sempre vai ter essa temperatura de 100 graus Celsius nas condições aqui de pressão da atmosfera, tá? Ela não vai mudar essa temperatura, por isso que é constante. E o gelo, que é feito de água também, se estiver puro, só vai derreter a 0 graus Celsius de maneira constante. Não pode derreter a 1, a 2, não vai variar. Tá? A densidade da água pura também vai ser 1 grama por ml e etc., entre outras propriedades. Elas são representadas por fórmulas químicas. Essas fórmulas a gente vai ver mais para frente de uma maneira um pouco mais aprofundada, tá? Mas só para poder ir adiantando aqui a vocês, essas fórmulas são representadas por letras que representam os elementos químicos. A gente tem na natureza aí cerca de 118 elementos químicos no total, que a gente tem descoberto até hoje. Então eu vou mostrar aqui, claro, os principais para vocês. Não vamos ver todos os 118 elementos químicos, porque muitos deles não são comuns no nosso dia a dia, tá? Então a prova, ela costuma cobrar aqueles elementos principais. E eu vou estar sempre trabalhando com eles aqui para vocês ficarem acostumados. Tá? Como, por exemplo, a água. Se eu falar da água pura, a fórmula química dela vai ser H2O. É uma fórmula que a gente já está acostumado aí, desde pequenininho a gente escuta essa fórmula dela. O que significa? Que são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Tá? Então a gente tem o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio formando a substância pura, água. O oxigênio é formado pelo quê? O gás oxigênio que a gente respira. É o O2, são 2 átomos de oxigênio. Tá? Então, cada substância pura ela é formada por uma fórmula específica. Botei aqui o da água e do gás oxigênio. Mas também existe, por exemplo, o sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl. A gente tem o elemento sódio e temos também o elemento cloro. E assim vai. Se eu falar de etanol, de qualquer outra substância, sempre vai ter essas letras representando. E durante a mudança de estado físico, ou seja, como a gente falou, temos 3 estados físicos, sólido, líquido e o estado gasoso. Tá? A mudança seria você variar aquela temperatura para poder fazer um estado físico passar para outro estado físico. Tá? Só que no caso das substâncias puras, a temperatura vai permanecer constante quando um material puro estiver mudando de estado físico. Mais para frente a gente vai ver nos próximos slides aqui. Tá? Como que a gente vai classificar então a substância pura? Ela pode ser substância simples ou a substância composta. Para ser uma substância simples, se eu fosse chamar o simples como um número, eu chamaria o número 1, que é o número mais simples que a gente tem. Tá? Então as substâncias simples elas são formadas por átomos
de um mesmo elemento químico. Não pode ter mais de um elemento químico na formação de uma substância simples. Por exemplo, ó, se eu pegar uma substância pura formada pelo elemento hidrogênio, o H, eu vou juntar esse elemento hidrogênio com outro hidrogênio, formando um H2. Então aqui a gente tem o gás hidrogênio. Repara que a gente não tem aqui outra letra de outro elemento. O gás hidrogênio só tem H, no caso 2 átomos de hidrogênio, mas o elemento é um só. Se eu pegar agora uma substância pura feita do elemento oxigênio, eu vou ter o gás oxigênio. Ó. O2 só tem o elemento oxigênio aqui. 2 átomos de oxigênio, mas o elemento é um só, o oxigênio. O nitrogênio é a mesma coisa, N2. O enxofre, S8. E aqui o HE é o gás hélio. Tá? E a substância composta? A composta ela já não vai ser simples, obviamente. Ela não vai ser apenas um elemento químico. Ela vai ser composta de vários elementos químicos, pelo menos 2 elementos na composição. Como, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar o gás hidrogênio com o gás oxigênio e colocar dentro de um recipiente e queimar, fazer uma reação de combustão, eu vou juntar esses 2 elementos químicos, H e O, hidrogênio e oxigênio, vou juntar os dois e formando H2O, que é a água. Repara que a água, eu tenho tanto o elemento H, que é o hidrogênio, como o elemento O, que é o oxigênio. E se eu tenho 2 elementos químicos, eu classifico como composto, tá? Para ser simples, é um só, composto 2 ou mais. Mesma coisa, se eu pegar agora o hidrogênio com o nitrogênio com o hidrogênio, juntar os dois e fazer uma reação química. Eu junto esses 2 elementos químicos e formo o NH3, que é o gás amônia. Posso fazer também com outro elemento, o carbono. Carbono com oxigênio, forma o CO2, que é o gás carbônico. Tem aqui com 3 elementos químicos também, ó, H, S e O, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Tá? Aqui no caso eu tenho o ácido sulfúrico. Então, relembrando, substância simples, um elemento químico. Substância composta, pelo menos 2 elementos químicos. Pode ter 2, 3, 4 ou mais. No máximo chega até a 4, tá? A gente não é comum a gente ver mais que 4 elementos químicos, não. Pode ter, mas não é comum. Pode ser que na prova de vocês, a questão lá da Marinha, queira representar as substâncias na forma de bolinhas, tá? Isso aqui é muito comum na química, a gente representar os átomos dos elementos na forma de esferas, de bolas. No caso, se eu pegar 2 esferas iguais, por exemplo aqui, ó, eu tenho uma verde e outra verde, aí separado, uma verde com uma verde, verde com verde. Todas elas aqui estão iguais. Então, significa que cada bola que é igual representa o mesmo elemento químico. Então, eu poderia falar que essa representação aqui é de uma substância simples, porque tem somente um elemento, a mesma esfera. Agora, como que eu posso representar, através desse desenho, a substância composta? Eu não vou poder ter esferas com bolas iguais. Agora, eu vou ter que colocar aqui esferas de colorações diferentes ou tamanhos diferentes para representar os outros elementos. Tá? Como, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma verde com 2 cinzas, certo? Então eu reparo que essa molécula, que essa substância aqui, ó, são 2 elementos químicos diferentes, o elemento verde e o elemento cinza. Claro, aí poderia ser qualquer coisa que tem ali. No caso aqui eu não estou representando que elementos são esses, seria mais identificação mesmo, quem é a composta e quem é a simples, através de ilustrações. As substâncias simples, ou melhor, as substâncias puras no geral, no caso as simples mesmo, elas podem ter uma propriedade que a gente chama de alotropia. Tá? O que vem a ser essa alotropia? É uma propriedade em que a substância simples de um elemento químico pode formar diversas substâncias diferentes na natureza. Tá? Por exemplo, eu coloquei aqui os principais. O elemento carbono, tá? A alotropia aqui do carbono. Ele pode se apresentar principalmente como grafite ou como diamante. Grafite e diamante é a mesma coisa? É a mesma substância? Tem as mesmas propriedades? A gente sabe que não, né? O grafite, por exemplo, está no nosso lápis que a gente usa para escrever. Você pega a ponta dele e tem grafite ali, feito apenas de carbono.
O diamante, que é completamente diferente do lápis que você escreve, desse grafite, também é feito somente de carbono. Então são duas substâncias completamente diferentes, com propriedades completamente diferentes, que ambas são feitas de carbono. O que muda? O que muda aqui, então, para poder o diamante ser diferente do grafite? É a organização dos átomos no espaço, tá? Os átomos de carbono, eles vão estar organizados de maneira diferente no espaço. Por exemplo, aqui, ó, olha o diamante. Cada bolinha dessa, cada esfera, é um átomo de carbono. Repara que eles estão muito bagunçados, tá? Eles estão muito rígidos ali. Já agora aqui no grafite, a gente tem uma organização maior. Parece um monte de folha, uma camada aqui, outra camada de folha, outra camada, outra camada, outra camada. Uma em cima da outra, bem pilhada, tá? Então, se tiver dessa maneira, nessa organização aqui, os átomos de carbono, vai ser o grafite. Já o diamante não, é um negócio mais amassado, tá? Tem outras alotropias do carbono que não costumam aparecer em prova, tá? Principalmente o grafite e o diamante, que é o fulereno, o nanotubo de carbono e o grafeno. Outra alotropia importante é a alotropia do oxigênio. O oxigênio ele pode se apresentar de duas maneiras diferentes na natureza, tá? No caso, ele pode ser o gás